Oi, tudo bem com você? Esse vídeo eu tô fazendo para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em entender o valor que elas mesmas têm. Então, eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo e aí você vai entender o porquê de eu estar contando essa história e como que você vai tirar dela uma forma de você se valorizar. Então, olha só, uma vez eu estava num restaurante conversando com o tio do meu marido e a gente estava ali numa conversa informal, assim, tava ele, tava a esposa dele, eu, e ele começou a perguntar assim, Carol, me conta um pouco do que você faz, né, profissionalmente. Aí eu contei um pouco para ele, né, falei assim, eu presto um serviço, né, de alguma forma, eu faço mentoria, então o que que é essa mentoria? Daí expliquei para ele. Eu tenho algumas sessões com as pessoas, onde, em primeiro lugar, eu preciso escutar qual que é o problema delas, né? E ajudá-las, inclusive, a entender este problema, para que elas possam entender o que que elas querem mudar, né? Qual que é a transformação que elas querem ter na realidade delas. E de que forma que eu faço isso? Observando muito, criando consciência, então, para que elas percebam o que que elas estão vivendo e quais que são as possibilidades de resolução que elas mesmas têm. E através disso eu vou trabalhando questão de autoconhecimento, autoestima, né, que vai levar a pessoa a realizar mais, a se gostar mais, enfim. Trabalha a questão de autodomínio. E enfim, expliquei um pouco para ele daquele processo e ele, ao final da minha conversa, ele ficou encantado. Ele falou: "Nossa, mas isso que você faz é maravilhoso. Isso é muito bonito, isso é muito transformador. Isso todo mundo devia ter acesso a isso. Todo mundo devia fazer isso. Acho que você devia fazer isso de graça para pegar todas as pessoas, até aquelas que não podem pagar." Aí eu fiquei escutando, né, o que ele tinha para me falar e falei em seguida, né, eu perguntei assim para ele, e você sabe que a fome no mundo também é algo que é muito relevante, né? A pessoa saciar a fome dela é algo tão importante que sem isso ela não sobrevive, né? E já que você planta soja, você devia dar a sua soja de graça para as pessoas, já que a fome no mundo é algo tão importante que precisa ser saciado. Claro que aqui eu tô contando para você, né? E pela conclusão você já percebe onde eu quero chegar com isso, né? Nós temos assim uma mentalidade, e por nós até me incluo, tá? É algo que nós precisamos estar atentos a esse tipo de mentalidade, onde a gente não valoriza aquilo que é feito através de serviços, através de uma troca, por exemplo, do teu tempo por algo, né? Que geralmente é a troca comercial, que vem o dinheiro. O que que acontece? Quando a gente olha para alguém que é um prestador de serviço, ou ele tem um custo muito baixo para fazer este serviço, ou ele tem um custo zero em alguns casos, né? Muito próximo de zero. Então, se você olha profissionais da saúde no geral, né? Aquela pessoa, o próprio médico, né? Ele dispõe do tempo dele, um fisioterapeuta dispõe do tempo, claro, o conhecimento também, né? Mas assim, ele está trocando o tempo dele, colocando à disposição numa forma de serviço para fazer bem aquela pessoa. Então, a pessoa que é nutricionista, um advogado, né, que está colocando o serviço dele numa causa, né, para defender alguém, para trazer mais conhecimento e saber como resolver algo. Uma manicure que está oferecendo o serviço dela de pintar as unhas, um cabeleireiro, um maquiador, um dentista. Então, assim, muitos prestadores de serviço, alguns têm um custo maior se você tem uma loja física, se você tem um consultório, se você tem uma sala, se você tem internet, né? Enfim, tudo aquilo que envolve o trabalho da pessoa. Às vezes ele, comparado a uma indústria, a uma loja física mesmo, a uma loja que vende um produto físico, ela tem um custo muito menor, né? Em muitos casos, não são todos os casos. E aí o que acontece? O mercado, ou o cliente, ou o próprio concorrente, sabendo disso, ou nós mesmos, na nossa mente limitada, tendo esta visão de que se o custo é menor, o preço cobrado deve ser menor, né? E essa é a mentalidade que eu quero quebrar com você com este vídeo. Por quê?
quando você está colocando o teu serviço à disposição, primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos colocando o maior ativo que nós temos, que é a nossa própria vida. Então assim, se o teu tempo não vale para você, esquece, ele não vai valer para ninguém. Se você não der o devido valor que tem o seu tempo, só o fato de você estar ali ajudando aquela pessoa, disponibilizando o seu tempo para ela, se isso não tem valor para você, ninguém mais vai valorizar. E se não tem valor, o preço vai estar lá embaixo. A primeira relação é essa, a questão do valor que o seu tempo tem para você. Mas numa segunda instância, a gente não pode olhar só para esse tempo disponibilizado, mas sim para aquilo que você é capaz de entregar, ou seja, a transformação, o resultado em si, que a sua dedicação com base no seu conhecimento, sim, no seu conhecimento, mas não é só conhecimento. Muita gente tem acesso a conhecimento e não aplica ele. Então, o seu conhecimento adquirido e aplicado, o seu conhecimento adquirido, aplicado e que gera um resultado específico. Então, olha essas três variantes aqui. Quando você consegue entender que você teve o acesso ao conhecimento, você correu atrás desse conhecimento, você aplica ele e faz com que ele gere um resultado específico, você causa transformação. E essa transformação, ela tem um valor. Ela tem um valor, e eu não estou falando de preço aqui, ela tem um valor porque a pessoa que está passando por um problema e que tem aquele problema resolvido, ela teve a vida dela transformada em algum aspecto. Aquela pessoa que não consegue resolver sozinha o problema e que te busca, ela está dando valor ao que você faz. Você que é prestador de serviço, na verdade isso vale para qualquer negócio, tá? Pode até ser um negócio de produto físico, mas você tem que entender o valor que isso tem para você. Só que esse valor não começa no produto, não começa no serviço, começa em você. Então começa em você dar o valor àquele tempo que a sua pessoa, que a sua vida, que é o maior ativo que você tem, possui. Este valor tem que estar claro para você, na tua mente. Você não vai conseguir passar este valor para outras pessoas se você não se valorizar primeiro. É muito importante que você entenda isso. Então, se o teu tempo é inestimável, né, tem um valor inestimado, se você tem esse conhecimento e consegue aplicar, consegue fazer um diferencial de fato, causar um resultado extraordinário na vida de alguém, então, agora falando de preço, então agora o teu preço ele tem que ser maior. Tá? Porque se o valor que você entrega está aqui, o teu valor tem que estar coerente. Carol, e se eu não fizer isso? Se eu quiser, vamos supor, né, que você tenha, sei lá, uma ideologia que fala assim, eu gosto de entregar um valor aqui, eu sei o valor do meu tempo, eu sei o valor que eu entrego em termos dessas variáveis, já aplico isso, Carol, eu pego o conhecimento que eu tenho, eu aplico e eu consigo transformar isso em resultado. Ok, beleza. Então, se você está nesse ponto, e você fala, mas eu quero, sei lá, porque eu decidi, pelas minhas razões, cobrar um preço baixo. Eu quero que as pessoas tenham acesso e eu quero cobrar isso baratinho, tá? Se esse for o teu pensamento, nada contra, tá? Tudo bem você ter esse pensamento, mas você precisa entender como que a mente humana funciona. Um dia eu estava assistindo não sei se era uma live, era alguma coisa na internet, com o DJ Alok. Você conhece o DJ Alok, né? Ele pegou, tirou da mão dele assim, não era uma aliança não, eu vou fazer de conta com a minha aliança aqui. Ele tirou um anel do dedo dele, ele tava como se fosse num ambiente de rádio, assim, num podcast, assim, sabe? Conversando com alguém. Ele tirou aquele anel e mostrou para um rapaz que estava com ele, ele falou assim, ó, tá vendo esse anel aqui, ó? Paguei 8 milhões esse anel. Aí o cara olhou assim e falou assim, uau, você pagou 8 milhões nesse anel? Deixa eu ver, quero pegar esse anel. Pegou, olhou, tal, nossa, caraca, um anel de 8 milhões, acho que eu nunca peguei um anel de 8 milhões na minha mão. Pegou, devolveu o anel pro Alok, ele falou assim, então, mas na verdade eu menti pra você. Paguei só 8 reais nesse anel, vale 8 reais. Só que quando eu falei pra você que ele valia 8 milhões, você olhou diferente pra esse anel. Quando eu vi aquele vídeo ali, né, que não sei se era uma live, se era um anúncio que era, não estou bem lembrado, quando eu vi aquilo fez todo sentido de como que a nossa mente está condicionada a pensar que se algo é caro, é bom, é valioso. É aquilo que presta, é o caro.
E se for barato, não quero nem saber qual que é a diferença, né? Eu até olho diferente para o objeto. A mente humana, ela está muito condicionada a isso. Muito condicionada pela forma como as coisas são expostas mesmo, né? Como as vendas são feitas. Enfim, isso tá na nossa cabeça. Então, o que acontece? Se você tem vamos voltar aqui no conceito anterior. Se o valor do teu produto ou serviço é alto, ou seja, você entrega transformação, resultado, você faz diferença na vida das pessoas. Esse é o valor, isso não é o preço, é o valor. Aquilo que você entrega mesmo de resultado. Se ele está aqui em cima e o teu preço está aqui embaixo, o mercado, o teu cliente vai tender a olhar para esse preço e falar assim, esse produto não é bom, esse serviço não é bom, esse cara não é bom não, essa moça aí, ela não... E se ela tá cobrando barato assim é porque ela não sabe fazer bem ou é porque ela não garante o resultado. Automático, isso não é nem pensado, isso é automático. Ele viu o preço baixo e daí não vai querer teu serviço. E assim, você que tem todo esse valor, que consegue entregar aquele teu intuito inicial, que era tornar acessível, que é fazer as pessoas, quanto mais pessoas tiver, melhor. Então eu vou deixar acessível para todo mundo. Você acaba espantando, porque as pessoas olham para o teu produto ou serviço pelo preço, julgam o teu produto pelo preço, que injusto isso, né? Olhar para o preço e julgar teu produto, mas é isso que acontece. E através disso, elas acabam não experimentando o seu produto. E se elas não experimentam o seu produto, elas não têm a transformação que você é capaz de oferecer. E daí o que adianta? Você ter um preço lá embaixo? Se você queria levar essa transformação para um monte de gente, e no fim você está levando para menos gente ainda. Não é melhor que isso seja mais coerente, que o preço seja um pouco mais elevado, que as pessoas olhem diferente através do preço, talvez, né? Vão olhar ali e falar assim, nossa, se o preço está alto, né? É porque o produto é bom, então deve valer a pena, então eu vou fazer um sacrifício. Elas entram mais engajadas, principalmente se for serviço, né? Imagina, um dentista que vai lá, vai fazer todo o serviço, né? Na boca do paciente, se ele não cuidar no dia a dia, você acha que ele vai ter uma saúde bucal adequada? Não vai. Vai lá no médico, o melhor médico que tem que pagar caro uma consulta. O médico vai lá, orienta ele, é tudo que ele tem que fazer. Se ele não faz, vai adiantar? Ele vai ter o resultado? Não vai. Então esse engajamento é necessário. E quando você tem um preço mais elevado, a pessoa olha e fala assim, opa, peraí, se eu vou ter que gastar, fazer um sacrifício, pôr mais dinheiro nisso, opa, tem que dar certo. E daí o profissional que é bom, ele sabe que ele entrega o dele, mas ele sabe que nem tudo depende dele. O dentista sabe que não depende só dele, ele pode ser o melhor do mundo. O médico sabe disso. A manicure sabe disso, que se ela fizer a melhor unha que tem e a pessoa for lá e ficar cutucando a unha, ficar de repente lavando a louça ali todo dia, não vai durar essa unha, não adianta, não pode ser o melhor esmalte do mundo, melhor técnica do mundo. Se o cabeleireiro for lá fazer o melhor penteado, essa pessoa não cuida do cabelo, não faz o que precisa no dia a dia, não vai adiantar, ele não vai ter o resultado. Então assim, o profissional que é bom e que se engaja, ele entende que ele não faz o resultado sozinho. Então anota isso aí. Você pode ser o melhor do mundo, você não faz sozinho, você depende do engajamento do seu cliente. Ou seja, o teu preço, ele tem que ser o valor correto, coerente com o teu produto, que tem que estar o valor lá em cima, ele não pode estar o preço aqui embaixo, ele tem que ser coerente a ponto do cliente falar assim, opa, eu preciso, se é esse valor, eu preciso que isso dê certo. E aí esse profissional que tem essa clareza de que ele não faz sozinho, vai deixar claro também para o cliente, ó, você tem também que fazer a sua parte, a minha parte te entrego toda. E entrego até mais, entrego assim, com excelência, mas a tua parte você tem que fazer também. Ó, eu tô falando muito de serviço aqui, mas produto, tá? Você é vendedor de carro, vai lá, vende um carrão, tá? Bonitão lá, zero. Se esse cliente não cuidar do carro, ele vai ter essa sensação de carro novo por muito tempo? Não vai? Vai ter a segurança do carro? O carro limpo, o carro bem conservado? Se ele não fizer as revisões, vai adiantar se ele não fizer a parte dele? Não adianta. Então ninguém faz nada sozinho. Não é porque você está oferecendo um produto ou um serviço que a responsabilidade é inteiramente sua. Só que se você não passar essa mensagem para o teu cliente, aí vai ficar complicado, porque daí ele vai cobrar de você depois, né? Porque se ele já está cobrando, você já está pagando um preço que é mais caro aqui, e se ele estiver esperando um milagre acontecer, ele está no lugar errado, né? Ele tem que, aí ele não, por milagre a gente não paga não, meu filho. Por milagre a gente pede para Deus, ele faz da graça dele. Aqui numa troca de serviço, uma troca de produto, existe engajamento das duas partes. Só que a gente precisa ter isso claro na nossa mente. A gente não pode se iludir. A gente tem que ter esse pé no chão de entender como que funciona a mente humana,
como que funciona as oportunidades do mercado, como que funciona tudo isso para você conseguir colocar em prática e atrair o cliente, fazer esse cliente comprar teu produto, porque ó, se ele compra o teu produto e ele tem a transformação que você é capaz de oferecer, você tá ou não tá impactando, não tá resolvendo o problema dele? Então você tem que ser bem pago por isso, entende? Eu contei aquela história lá no começo, chega a ser engraçada, né? Mas quando a gente compara assim, tipo, tá bom, então faz o teu serviço de graça, tá bom, faça, então você faz também? Aonde que a gente vai com isso, entende? Então, é para você pensar. Tô colocando aqui algo diferente, algo que me fez pensar, que até me incomodou quando eu recebi aquela, vamos dizer, aquela sugestão de alguma forma, mas foi maravilhoso, porque fez eu pensar bem aqui, fez eu pensar o que de fato significa, né, o meu serviço que eu entrego. Se você tem dúvidas do que você entrega, então aí o ponto é outro, tá? Inclusive pode deixar isso nos comentários aqui, que se for o caso, fala, Carol, a minha dificuldade está aqui, ó, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo para eu me sentir que eu posso entregar. Aí é outro tipo de desenvolvimento. Aqui eu tô falando de mentalidade com relação ao valor que você tem. Você tem que se enxergar assim, é você que tem que ter essa visão. Não adianta vir o Papa falar para você, olha que você tem o seu valor, você tem que enxergar isso, tá? Eu sei, e talvez você saiba disso, que Deus te fez com um valor único, né? Precioso. Mas você tem que enxergar isso. Porque se você não enxerga, você não consegue nem ajudar as pessoas que estão à sua volta, porque você não valoriza o próprio dom que você tem. Então, se isso faz sentido, se isso mexeu de alguma forma com teus pensamentos, se fez você pensar, se te incomodou, então me ajuda a fazer este vídeo também chegar para mais pessoas. A forma como isso acontece no YouTube você já sabe, é compartilhando e curtindo o vídeo, e os comentários é para que eu possa fazer mais por você nos próximos, tá bom? Então fica com Deus, espero que tenha gostado. Um beijo para você.